Olá, hoje a gente está aqui com o pessoal do Centro Acadêmico para falar sobre algumas normas de exceção, Estado Democrático de Direito e a pandemia. Eu vou chamar aqui o pessoal do CA para ver, para eles poderem falar com a gente. Quando eles estiverem podendo falar, eu chamo eles aqui. Mas por enquanto, vamos nós aqui. O pessoal do Centro Acadêmico Pedro Paulo, do curso de Direito da Faculdade, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, me chamou para poder falar um pouco sobre o coronavírus, mas não para falar exatamente sobre a questão do que todo mundo já está falando, né? A Flávia e eu falamos semana passada sobre a questão trabalhista, eu já tinha falado numa outra semana sobre uma perspectiva de direito comparado. E aí o pessoal do centro acadêmico pediu para eu falar sobre a questão das normas de exceção e das questões que envolvem aqui o coronavírus, né, e as várias tentativas do governo federal de, através de medidas provisórias, ir contra aquilo que os estados, né, os governadores, os prefeitos, os municípios estão fazendo. Eu vou tratar disso então em três tópicos. Primeiro eu vou falar sobre essas questões das restrições da liberdade de ir e vir em nome de uma proteção ao direito à saúde e fazer um contraponto disso com a questão da liberdade econômica, liberdade empresa, se há realmente esse dilema, se esse é um dilema que faz sentido. Em segundo lugar, eu vou falar um pouco sobre essa relação entre a política, o direito e a medicina, porque no final das contas é muito disso que se está tratando, não é? Que o direito tem dado algumas respostas, alguns sinais bastante trocados aí, sendo manipulado muitas vezes pela política. Por outro lado, a ciência vem demonstrando aí uma série de coisas e aparentemente aqueles que são responsáveis por administrar a coisa pública muitas vezes têm agido de maneira controversa aquilo que a ciência e a medicina vem falando. E aí o direito muitas vezes é utilizado como instrumento nesse jogo, e é um pouquinho sobre isso que eu quero falar também. E, por fim, traçar algumas determinantes aí do contexto internacional, porque tem várias coisas acontecendo, tem vários órgãos internacionais, vários países manifestando sobre essas questões, adotando diferentes perspectivas, e eu quero falar um pouco sobre isso. O pessoal do CA, na hora que eles quiserem intervir, fiquem à vontade, posso chamá-los aqui para conversar junto comigo, assim como todos e todas que estão assistindo, também fiquem à vontade para poder participar. Vamos tentar fazer uma coisa mais participativa, de fato, né? Acho que a primeira coisa que eu queria tratar é o falso dilema entre liberdade econômica e liberdade de iniciativa de um lado e o direito à vida e à saúde de outro. Muita gente vem falar sobre isso como se garantir o direito à liberdade de iniciativa, à liberdade econômica, e a Constituição brasileira garante como valor social a liberdade de iniciativa, garante uma ordem econômica baseada na propriedade privada, baseada na livre concorrência, enfim, e que isso de alguma forma estaria em desacordo com o direito à vida e o direito à saúde das pessoas, e que a gente então teria que fazer alguma escolha, que a gente teria que escolher entre uma e outra coisa. E esse dilema, ele me parece absolutamente falso. Primeiro, apesar da gente saber que não existe hierarquia entre direitos fundamentais, ou seja, que a liberdade econômica não está abaixo do direito à vida e do direito à saúde, o fato é que, nesse caso específico, há uma pretensão abusiva, a pretensão de que a liberdade econômica ou a liberdade de empresa tem que ser preservada às custas de uma emergência, de uma situação emergencial, ela é, portanto, um falso dilema. Nós estamos numa situação específica que demanda uma solução específica. A questão específica nós temos uma pandemia mundial que coloca o mundo inteiro numa situação absolutamente inédita, pelo menos para o atual século, nas proporções, não há um comparativo disso em outra época. E não tem como, deixa eu só chamar o pessoal do CA.
não tem como a gente falar sobre isso sem que a gente acabe caindo num problema que, na verdade, ele é totalmente falso. Acho que agora sim. Eu não sei se o pessoal está com problema com a câmera, mas enfim. Vamos continuar enquanto eles resolvem aí. Mas está aberto de qualquer forma para a hora que vocês quiserem participar. Ou seja, há um autor, né, o Klaus Ginter, que ele vai chamar a atenção para o fato de que, se num primeiro momento esses direitos parecem estar em conflito, no caso concreto, o nosso caso concreto atual é a pandemia, é a situação de grave calamidade e emergência pública sanitária, fazem com que é, a gente não tenha esse dilema, a gente não tenha essa dicotomia que se pretendeu, que algumas pessoas vêm pretendendo. E aí vão dizer que você não pode sacrificar as empresas, apesar de que vão morrer 7 mil, 8 mil pessoas, mas ok, você não pode sacrificar as empresas, alguma coisa desse tipo, não é? Nesse debate, acabou fazendo surgir uma outra questão interessante, que é a questão federativa, porque se de um lado o governo federal ele tem sido incapaz de se mostrar, de dar uma resposta unívoca a essa questão, aliás, foi muito isso que o ministro da Saúde cobrou ontem, que o fato do governo federal não mostrar uma resposta única, né? Pode. Os discursos, eles na verdade ficam confusos. O pessoal do CA tá aí? Acho que não. Eles estão tendo um problema. E aí, então, os estados e os municípios, eles acabam oferecendo uma resposta interessante. E isso é algo bastante engraçado no Brasil, porque a nossa federação sempre foi uma federação extremamente centralizada na União e centralizada no presidente da República. E são justamente os estados e os municípios que deram uma resposta bastante interessante a essa questão no atual cenário, né? E aí, para a gente poder entender se estados e municípios poderiam ou não entrar nessa briga, se estados e municípios poderiam ou não legislar e criar regras administrativas de lockdown, de quarentena, é importante a gente lembrar que numa federação, ou na nossa federação especificamente, as competências, além de privativas, nós temos também competências que são, para algumas áreas, concorrentes e comuns. E a questão sanitária e saúde pública é um desses casos de competência concorrente e comum. No caso das competências concorrentes, compete à União fazer uma norma geral e a estados e municípios suplementarem no que couber, né? Está lá nos artigos, competências concorrentes e comuns, estão lá nos artigos 23, 24 e artigo 30, inciso 2. Pois bem, existe uma lei geral sobre isso? Sim, a Lei 13.979 do ano de 2020 foi uma lei aprovada às pressas pelo Congresso Nacional, justamente para dar uma resposta ao problema do coronavírus. Então, existe uma lei geral que vai falar sobre quarentena, vai falar sobre possibilidade de fechar estabelecimentos comerciais, vai falar sobre realização de exames, abertura enfim, de hospitais de campanha, uma série de medidas para tentar lidar com o coronavírus. A partir, então, do momento que existe uma norma geral, compete a estados e municípios legislarem suplementando naquilo que for cabível para as realidades locais. E foi o que os estados fizeram, os municípios também fizeram. A lei é a Lei 3.979, do ano 2000. Ou seja, o que estados e municípios fizeram foi legislar complementando aquilo que a lei geral já dizia. Portanto, não há inconstitucionalidade sobre isso, né? E nesse sentido, foi feita, o governo federal, o presidente da República, ele tentou legislar no sentido de anular os atos dos estados e municípios e contra isso, contra medidas provisórias, enfim, foram feitas nesse sentido, a OAB, o Conselho Federal da OAB fez a DPF 672, e nessa DPF 672, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele, na verdade, vai dizer que
numa federação como a nossa, uma federação que busca ser uma federação de equilíbrio, estados e municípios podem sim atuar na questão sanitária, na questão de saúde, como tem feito. E ele, então, rechaça a pretensão da presidência da República de anular as decisões de estados e municípios. Ou seja, do ponto de vista do direito, só colocar a minha fonte aqui para não perder a bateria. Do ponto de vista do direito constitucional, do ponto de vista das competências, da maneira como a Constituição fala, não há que se falar, não há nenhuma possibilidade de falar em inconstitucionalidade dos atos dos estados e municípios. Então, o que Belo Horizonte, por exemplo, fez de fechar tudo, todos os estabelecimentos comerciais, e logo depois o estado de Minas Gerais acompanhou no mesmo sentido, e nesse sentido praticamente todos os estados do país fizeram, maior ou menor grau, é apenas dando cumprimento à ordem federativa. E isso é um dado muito interessante, porque pela primeira vez, talvez pela primeira vez na nossa história republicana, nós começamos a ver uma federação funcionando de verdade. Né? Nós sempre tivemos uma pseudo-federação, e essa atual situação acabou levando aí, inusitadamente, a um lampejo de federação, de descentralização de poder, que é algo que eu sempre reputei como absolutamente fundamental para qualquer democracia, descentralização do poder. Pois bem, uma segunda questão que eu queria falar, como eu disse, é dessa difícil conciliação entre política, direitos, medicina e ciência. Aliás, como é difícil falar em política e ciência em tempos de pós-verdade, né? Um diretor, um médico do Hospital Albert Einstein, falava sobre isso recentemente, como é difícil para a medicina funcionar numa época em que tratamentos e curas e remédios viram uma questão de opinião e não mais uma questão de ciência. Né? E é importante a gente sempre ter claro, a gente que está na academia, nós somos estudantes ou profissionais, seja de que área nós formos, é que opinião não é ciência e opinião não refuta a ciência. Né? O fato de eu acreditar em determinadas coisas, eu estou absolutamente livre para acreditar no que eu quiser. Só que isso não pode se transformar numa política de Estado. A partir do momento em que o presidente da República ou qualquer membro do governo, de qualquer governo que seja, coloca suas opiniões pessoais acima dos determinantes da ciência, daquilo que a ciência vem falando, nós temos um problema muito sério. Né? E é muito sobre isso que o Brasil tem sido alvo de críticas de todos os lados, de todas as organizações internacionais. Não há nenhuma organização internacional que apoie isso que acabou virando a política no âmbito federal, no caso do Brasil. Isso levanta, mais uma vez, uma discussão antiga sobre os limites da liberdade de expressão. Ou seja, cada um pode falar exatamente o que quiser, desde que você se responsabilize por isso. Né? A Constituição garante a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, ela garante a responsabilidade por aquilo que você manifesta. Logo, se você é uma pessoa que tem poder, que tem a caneta na mão, como o presidente gosta muito de dizer, e as suas palavras, as suas falas, né, a maneira como você conduz essa crise, leva pessoas a adotarem comportamentos de risco, leva pessoas ao risco de contaminação e, portanto, ao risco de doença e até de morte, eu tenho aí sim um limite à liberdade de expressão. Né? Qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas algumas falas podem gerar aí danos que são ou reparáveis ou de difícil reparação, para usar os jargões que a gente gosta do direito. Não é? Quando, portanto, a política é utilizada de maneira a ir contra exigências sanitárias, quando a política é utilizada para tornar pessoas ainda mais vulneráveis, num país com gravíssimas desigualdades sociais e de renda como as que a gente tem, isso é ainda mais preocupante. Né? Nós somos um país extremamente desigual, e o mínimo que dá para se fazer sem muito custo é o isolamento social. E aí você tem mensagens antagônicas o tempo todo. Mas o engraçado é que o mesmo governo federal que nega a importância de uma política mais efetiva sobre o isolamento também tem atuado legislativamente de forma precária, ou seja, se valendo de medidas provisórias,
para lidar com a crise. Uma crise que ele nega que exista, mas está usando de mecanismos para tentar, com a desculpa da crise sanitária, enfiar aí algumas normas, algumas regras bastante controversas. Eu vou citar algumas. Meu tema aqui é sobre isso, né, sobre regras de exceção. Semana passada eu e a Flávia falamos sobre a medida provisória 936, que institui regras trabalhistas específicas para a época de pandemia e que tem uma série de inconstitucionalidades que a gente tratou semana passada. Aí nós temos também outras, né? A medida provisória 926, ela possibilita que o governo possa fazer compras públicas sem passar pelos rigorosos limites lá da licitação, da Lei 8666. E aí, essa medida provisória está em vigor, não é? E ela já tem permitido aí compras com bastante suspeita, né? Não sei quem se lembra aí de uma compra que foi feita pelo Ministério da Saúde, sem licitação, permitido por essa medida provisória, de uma pessoa que era um aliado do ministro da Saúde, enfim. Mas aí segue, não é? A medida provisória 928, ela permite, ela proíbe ou dificulta o acesso às contas públicas. Ela atinge diretamente a lei de transparência e ela, então, diminui a exigência, né? Ela diminui a possibilidade do governo ter que ofertar publicidade às contas públicas. Sobre isso foi feita também uma ADI, a ADI 6351, e o ministro Alexandre de Moraes, liminarmente, por voto ainda monocrático, ele suspendeu a validade dessa medida provisória no que tange à falta de transparência nas contas públicas. Mais ainda, o governo federal, ele mesmo negando a crise, ele, como eu disse, tem editado uma série de medidas provisórias. O Congresso Nacional, por outro lado, está fechado para sessões físicas, mas ele criou mecanismos, a Câmara e o Senado criaram mecanismos para que eles possam se reunir e votar virtualmente, remotamente. As medidas provisórias, elas têm que ser aprovadas no prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis, no prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, sob pena de que, se elas não forem aprovadas, especificamente aprovadas, elas são rejeitadas e todos os efeitos, teoricamente, em regra, devem ser extintos. Pois bem, o presidente da República fez um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que, isso foi feito através da DPF 663, para que esses atos do Congresso que permitem a votação remotamente não se aplicassem a medidas provisórias, de tal maneira que as medidas provisórias poderiam ficar valendo indefinidamente, por tempo indeterminado, até que a pandemia cesse e o Congresso volte a funcionar normalmente. Isso também foi objeto de decisão liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, que rechaçou essa possibilidade, argumentando justamente sobre a separação de poderes. Ou seja, o prazo, no caso das medidas provisórias, ele corre contra o presidente a favor do Congresso, que, afinal de contas, é o titular primário da atividade legislativa. A atividade legislativa, entre aspas, do presidente, ela é residual. E, portanto, eu não posso permitir que isso fique indefinidamente valendo, mesmo sem apreciação do Congresso. E aí, então, o relator, ao invés de dar uma liminar a favor do presidente, para que as medidas provisórias ficassem indefinidamente vigorando, ele deu, na verdade, uma liminar a favor do Congresso, num plano que o Congresso apresentou em sua defesa, de como as medidas provisórias excepcionalmente vão tramitar durante esse período. Ainda, a Secretaria de Comunicação do Governo, ela fez uma série de postagens nas redes sociais com uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Coincidência ou não, o mesmo nome era o nome que se deu lá em Milão, quando começou a crise lá em Milão, dizendo que Milão não pode parar. Pois, é uma campanha para pedir, reivindicar o fim da quarentena. Contra essa campanha, foi feita também uma DPF, a DPF 669, e igualmente aí o relator, no caso o ministro Barroso, ele suspendeu essa campanha, justamente porque essa campanha ia contra a ideia de que, não, nós temos que fazer sim lockdown nesse momento.
Tem algumas leis de exceção bastante curiosas em alguns países. Então, por exemplo, lá no Peru, foi aprovada uma norma, uma normativa de que o exército que está fazendo patrulhamento das ruas, nas cidades peruanas, ele não estaria sujeito à punição caso cometesse ilícitos para conter as pessoas, para encaminhar as pessoas para suas casas. Bastante curioso, né? Para dizer o mínimo. No caso dos Estados Unidos, a maior potência econômica e um país de economia de mercado, livre mercado, o presidente Donald Trump, ele fez ressuscitar uma lei lá da época da guerra para obrigar a General Motors a produzir respiradores que vão ser comprados pelo governo americano, ou seja, que ela mude sua linha de produção, adeque sua linha de produção para produzir esses respiradores. Sobre legislações de exceção, é importante também lembrar aí na Hungria, que já vinha com o atual presidente, o Orbán, de um partido de ultradireita, que já vinha num processo de queda democrática muito séria, a Hungria aprovou uma lei permitindo ao primeiro-ministro, o Orbán, que legisle indefinidamente, ilimitadamente, e que essa legislação não vai passar pelo Congresso, não vai passar pelo Parlamento, enquanto durar a pandemia, e não há prazo. Não foi estabelecido um prazo máximo para ele poder fazer isso. Felizmente, no Brasil, o presidente da República não chegou a tanto, até porque ele não tem o apoio maciço que o Orbán tem na Hungria. Saindo um pouquinho da área do direito, mas nem tanto, eu queria chamar atenção para algumas questões que envolvem a medicina nesse caso. Em primeiro lugar, que ao possibilitar que médicos, ou ao estabelecer que médicos e outros profissionais da saúde atuem diretamente e incansavelmente contra a pandemia, nós temos um problema muito sério, que é o alto grau de infecção desses profissionais. Eles estão na linha de frente e há dados que são absolutamente aterradores sobre o número enorme de profissionais da saúde que estão infectados com esse vírus. Então, a gente tem que ter lembrar, quando a gente está falando sobre quarentena e querendo encerrar a quarentena, que aqueles que estão lidando diretamente com a doença que é real e que não é gripezinha nem é fake news, as pessoas estão ficando infectadas, estão ficando doentes, um número muito grande. E que algo que vai nos tocar aqui no direito, e está falando de medicina, mas também nos toca aqui no direito, que é a questão de uma escolha absolutamente impossível, que é a escolha que alguns médicos e profissionais da saúde têm feito em alguns países. A gente tem relatos, por exemplo, na Itália, no auge da crise, que eles agora começam a passar, do auge para um período de diminuição do número de casos, em que médicos tiveram que escolher entre dar respiradores para umas pessoas e não para outras. E aí, muitas vezes, o critério era o critério da idade. Pessoas mais velhas, a elas era negado o respirador para tentar salvar pessoas mais novas. Esse tipo de ação, obviamente, viola frontalmente a ideia de dignidade da pessoa humana e coloca o tipo de decisão absolutamente impossível para qualquer pessoa tomar. Como é que você toma uma decisão que é escolher entre quem vai viver e quem vai morrer? Esse é o tipo de decisão que ela testa os limites das possibilidades aí do direito. Mas é um tipo de escolha que está sendo feita aí em vários lugares e que, se a gente não tomar cuidado, talvez tenhamos que tomar as mesmas decisões. No plano internacional, eu queria chamar a atenção para duas coisas, duas normas. Na verdade, uma norma de caráter de soft law, as duas, mas de qualquer forma importantes aí. Em 2011, houve um encontro no Rio de Janeiro da Organização Mundial da Saúde, em 2011. E nesse encontro, eles aprovaram um documento que se chama Diminuindo as Diferenças, a prática das políticas sobre determinantes sociais da saúde. E eu queria chamar a atenção sobre esse documento, porque esse documento vai trazer uma expressão que é muito importante para nós aqui, que é essa ideia de determinantes sociais da saúde. Ou seja, ao contrário do que muita gente romanticamente falou por aí, o vírus do Covid, ele não atinge as pessoas de maneira igual. Não há nessa epidemia uma igualização das pessoas. Ao contrário,
a maneira como pessoas são atingidas por esse vírus e a maneira como algumas se curam e outras morrem tem muito a ver e diz muito com as diferenças estruturais que a OMS chamava a atenção aqui no encontro do Rio de Janeiro em 2011, chamando de os determinantes sociais de saúde. Eu vou ler um trecho bem rapidinho, um resumo que eu fiz, em que a OMS diz o seguinte: a maior parte das doenças acontece pelas condições em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem. Essas condições ela chama de determinantes sociais de saúde. Desses determinantes, tem alguns determinantes que são estruturais. E quais são os determinantes estruturais, segundo a OMS? São aqueles determinantes que dizem respeito às desigualdades de renda, de cor, de sexo, de raça, que estratificam a sociedade, colocam alguns como incluídos e alguns outros como excluídos, e que vão fazer com que aqueles que são mais incluídos tenham mais acesso a meios de prevenção e tratamento, e aqueles que são menos incluídos tenham menos acesso e, portanto, sejam mais vulneráveis. Não é, portanto, nenhuma surpresa o dado de que no Brasil a maior parte das pessoas infectadas e mortas são pessoas negras, e a mesma coisa vem acontecendo, e há várias reportagens mostrando isso. A mesma coisa acontece em Nova York, por exemplo. A maior parte das pessoas que morrem, não as que são contaminadas, mas a maior parte das pessoas que morrem de coronavírus em Nova York são ou negros ou latinos. Né? Absolutamente desproporcional com a porcentagem de negros e latinos na população de Nova York. E aí, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e esse é o documento que eu queria citar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela publicou uma resolução, a resolução número 1 desse ano, de 2020, em que ela vai falar exatamente a mesma coisa. Ou seja, a epidemia ela é geral, ela atinge a todos, mas determinadas condições como pobreza, violência, discriminação e renda, desigualdade de renda, fazem com que algumas pessoas, alguns grupos sejam mais atingidos, sejam mais vulneráveis do que outros. Isso se refere à pandemia, isso se refere, na verdade, a qualquer outro vírus, qualquer outra doença. Por fim, eu queria ainda chamar a atenção para um fato, né? É que, ainda no âmbito do direito internacional, das relações internacionais, há algumas semanas atrás, há uma semana ou duas, na verdade, dois cientistas franceses conversando num canal na televisão francesa, eles falavam sobre possíveis vacinas para o coronavírus. E eles falaram um negócio que repercutiu muito mal, que eles disseram que seria interessante que se testasse uma possível vacina, as possíveis vacinas que forem surgindo, que elas fossem testadas primeiro na África, para depois testar na Europa, como na verdade já foi feito com tratamentos e possíveis vacinas sobre HIV, por exemplo. Isso pegou muito mal e o diretor-geral da OMS, assim como vários descendentes de africanos que moram na França, alguns deles jogadores de futebol, enfim, criticassem bastante. E o diretor da OMS ele fala um negócio interessante sobre uma mentalidade ainda muito colonial presente em alguns desses discursos. Tem um africano, o Achilles Mbembe, que tem um livro, uma obra, na verdade, sobre o que ele chama de necropolítica, e que ele também chama atenção para isso. Né? Existem algumas vidas que podem ser descartadas, né? Existem algumas vidas que merecem ser preservadas e outras que podem ser descartadas. Essa pandemia, portanto, ao invés de uma equalização, ao invés de não ter nos tornado todos muito iguais, porque todos estamos suscetíveis a ela, muito antes pelo contrário, me parece, ela ainda revela, ou melhor, né, ela reforça uma desigualdade estrutural muito grande que vai fazer com que esses chamados determinantes sociais de saúde atinjam mais algumas pessoas e menos outras pessoas, façam com que algumas pessoas acabem sendo menos vulneráveis a essa epidemia. Coincidência ou não, uma boa parte daqueles que se colocam nos grandes meios para pedir o fim do coronavírus são justamente aquelas pessoas que não pegam transporte público, são aquelas pessoas que não batem cartão, são aquelas pessoas que são empresários, não é aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que até podem pegar essa doença, mas que dificilmente vão ser mortos por ela porque têm condição de tratar da mesma. Por fim, então,
eu queria chamar a atenção para o fato de que essas normas de exceção feitas pelo governo federal, elas têm sido, de um lado, rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Congresso Nacional, isso é algo muito bom. Por outro lado, que estados e municípios finalmente acordaram, pelo menos para essa questão do coronavírus, eu espero que seja algo que se mantenha, né, mais para frente, sobre as suas competências e suas obrigações para com as populações locais e regionais, né, de municípios e de estados, e que o direito ele não pode ser utilizado como instrumento para essa briga política de quem tem a caneta, não é? Porque um presidente da República ele não pode ameaçar ações políticas de preservação da vida e da saúde porque isso lhe desagrada, porque isso desagrada ou porque desagrada um núcleo ideológico, ou porque isso de alguma maneira lhe afeta o orgulho ou o poder. Né? As medidas que estão sendo tomadas são medidas absolutamente, pelos governos locais e regionais, são medidas absolutamente constitucionais e até então, e aí vamos ver quando essas liminares monocraticamente decididas forem levadas a plenário, como é que o STF vai lidar com isso, ele vai ter a coragem de manter as liminares, apesar de toda a pressão que o atual governo faz sobre as instituições. Bom, é isso. Eu vi que tem algumas questões aqui. Os dados que eu passei durante a minha conversa aqui, depois que eu colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo os dados, e aí quem quiser anotar vai poder pegar lá. Eu vou tentar responder algumas questões, subir aqui um pouquinho e tentar responder algumas das questões que foram colocadas. Uma coisa interessante que foi lembrada aqui pelo Gus Tenórios como é triste o descrédito de boa parte da população brasileira sobre a ciência. E não só sobre a ciência, né, mas também sobre a saúde pública. Não sei se vocês viram, mas o primeiro-ministro da Inglaterra, que é um cara ultraliberal, ele fez um agradecimento especial ao sistema de saúde pública inglesa pelo tratamento que ele recebeu lá. Ele ficou doente, ficou internado e foi ser tratado num sistema público de saúde. Ele não foi para o Albert Einstein lá da Inglaterra, né? E ele agradeceu a maneira como o sistema público tratou. O que mais? Pois é, o Vinícius, o Bolsonaro quis suspender o processo legislativo, algo bem Hungria, né? Bem ao lado ali do Orbán, mas felizmente as instituições aqui ainda não ainda se sustentam um pouco, né? Apesar de todos os ataques. O Musheloterapia está perguntando por que aparentemente ninguém o aciona. Na verdade, já há ações contra ele, contra o presidente. Há vários pedidos de impeachment que já foram feitos. Não é só um, não. Há vários pedidos de impeachment. Mas, infelizmente, isso é algo que eu falo muito com meus alunos, né? A única razão pela qual alguém sofre impeachment no Brasil é por desagradar o Congresso Nacional, por desagradar grandes empresários, enfim. Não é porque a pessoa é um bom ou mau presidente, nem pelo fato dela cometer crime de responsabilidade. Quer dizer, você pode cometer crime de responsabilidade e não sofrer impeachment. Uma coisa, infelizmente, não tem nada a ver com a outra. Acho que as outras questões eu respondi. Bom, enfim. Obrigado a todas e a todos. É um videozinho bem curtinho mesmo. Eu estou sozinho aqui hoje falando. E mais para frente eu quero continuar fazendo pelo menos uma vez por semana. E espero sobre temas melhores do que esse que nós estamos vivendo agora. Espero que tenhamos dias melhores aí. Então, sim, a resposta dessa crise vai sair da medicina e da ciência, vai sair das universidades. Não vai sair, certamente, de um templo religioso e nem da política. Enfim, obrigado a todas e todos e até a próxima.